Salmo capítulo 1. Escuta essa palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe, o universo foi criado pelo Deus da luz. Foi João que disse que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Toda a criação flui da luz desse Deus que é luz, desse Deus que é justo, desse Deus que é certo, desse Deus que não se envolve com as trevas. E foi do afastamento que o homem teve desse Deus da luz é que nós começamos a conhecer o que são as trevas. Então, duas naturezas aparecem no universo e duas naturezas são conhecidas pelos homens: a luz e as trevas. E esse salmo apresenta dois espécimes de ser humano, dois representantes da natureza humana. Um deles claramente envolvido com a luz, o outro dele claramente envolvido com as trevas. E os dois estão muito bem definidos pelo texto, muito claramente definidos pelo texto. Mas isso não define a maioria dos seres humanos. A maioria dos seres humanos não estão definidos nem com esse espécime claramente envolvido com a luz e nem com aquele outro espécime claramente envolvido com as trevas. Alguns estão muito mais perto da luz, outros estão muito mais perto das trevas, mas a maioria de nós não se vê totalmente para cá, nem totalmente para lá. E a maioria de nós somos enganados pelas trevas justamente por causa disso. Sabe, o Espírito de Deus hoje quer ajudar você a decidir de qual lado você está. Porque a força mais poderosa na vida do ser humano é a decisão de para que lado ele quer levar a vida dele. Então, me deixe te dar algumas características desses dois lados para que você decida. Porque a questão principal não é como eu me vejo quando olho no espelho. Não é essa a questão principal. A questão principal não é como as pessoas me veem quando olham para mim. A questão principal não tem nem a ver com o apanhado geral das minhas ações. Outro dia, uma pessoa tentando definir os seres humanos, ele disse: você não é o que sente, você é o que faz. Mas para os seres humanos, o que ele faz também não está totalmente definindo ele. Na verdade, o ser humano é aquilo que a fé dele decide ser. É por isso que a fé está tão entranhada dentro da nossa definição de salvação. Paulo diz: porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Está muito mais ligado a
o que sua fé consegue acreditar, aceitar e tomar postura naquela direção. Então eu preciso olhar para os dois lados e fazer a pergunta: não o quanto das minhas ações me definem, mas qual é a minha decisão de verdade? E o salmista ajuda a gente, do versículo 1 ao 3, definindo alguém que escolheu a luz. Ele diz que esse indivíduo primeiro é feliz, depois, e feliz no sentido de tem vida de Deus, tem uma alegria de Deus, tem uma bem-aventurança de Deus operando nele. Depois ele tem um conjunto de ações que o levam na direção da luz e que o afastam das trevas. Porque quem escolhe a luz precisa claramente rejeitar as trevas. Quem escolhe as trevas não precisa claramente rejeitar a luz. E essa é uma das diferenças. Quem escolhe as trevas, ele pode estar nas trevas e usar as coisas da luz numa boa, sem problema. Mas quem escolhe a luz tem que rejeitar as trevas. Por definição da escolha dele, ele tem que dizer sim para a luz e dizer não para as trevas. Olha o que o texto diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele não apenas tem a sua satisfação nas coisas de Deus, mas ele evita a conduta dos pecadores, a roda dos escarnecedores e o conselho dos ímpios. Então, aquele que escolhe o lado da luz, ele naturalmente decide deixar as trevas. O conjunto precisa estar completo. O versículo 3 diz que nessa pessoa operam as coisas da vida. Ele é como árvore plantada junto à beira das águas correntes. A comparação com o ímpio é que o ímpio é como a palha que o vento leva. A diferença entre árvore e palha é que palha está morta e árvore está viva. Então, aqueles que andam para o lado da luz estão sempre envolvidos com a vida. A vida permeia o que ele faz. As coisas com que ele se envolve está vivo. A vida de Deus se derrama nele. Mas mais do que isso, além de ele ter vida, ele dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo quanto ele faz prospera. Esse indivíduo cuja vida está afirmada em Deus, porque ele escolheu a luz, o que acontece com ele é o mesmo que acontece com todas as outras pessoas do mundo. Ele enfrenta as secas, ele enfrenta as chuvas, ele enfrenta as tempestades, ele enfrenta as crises, como todas as outras pessoas. Mas como ele está arraigado em Deus, ele lida com essas coisas de outro jeito, porque ele está do lado da luz. Agora vamos estudar o outro espécime, o outro representante da raça humana que escolheu as trevas. Primeiro, ele é chamado de ímpio. E a palavra impiedade indica por si só uma escolha do mal. Ímpios, nesse texto, não se refere a pessoas que tropeçam e caem e fazem coisas erradas. Ímpio, nesse texto, não se refere a pessoas que por engano fizeram alguma coisa que não deviam fazer, ou por causa dos seus vícios fizeram alguma coisa que não devia fazer. O ímpio nesse texto é alguém que claramente decidiu que é isso que ele quer, e ele vai inventar todas as desculpas possíveis para continuar fazendo o que ele sabe que está errado. Além de ser ímpio, o texto diz que ele é como uma palha que o vento leva. E palha, nesse sentido, tem exatamente o fato de não ter vida. E, portanto, as circunstâncias puxam para um lado, as circunstâncias puxam para o outro, vai para onde a vida levar.
Mas eles não resistirão no julgamento. Eles são chamados de gente que na hora do julgamento são classificados como pecadores. E o mal do mundo os atinge com muita facilidade, porque eles não fizeram a escolha da luz. O versículo 6 classifica esse indivíduo como alguém que está longe de Deus. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Definido o ímpio, definido o justo. E aí você se procura em um e no outro. Ensinam a gente que eu preciso procurar as características desse justo abençoado em mim, e se eu encontrar essas características em mim, então eu estou do lado de cá. Ou eu devo procurar as características do ímpio em mim, e se eu encontrar, então eu estou do lado de cá. E é aqui que Satanás pega a gente. Sabe por quê? Porque a maior arma do diabo contra mim e contra você é apontar o dedo para você e dizer assim: eu sei o que você fez no verão passado. E o que você fez faz de você alguém do lado do ímpio. Mas é tão sério quanto isso quando ele faz outra coisa. Ele diz: que bom, que legal, você fez tudo que o justo faz, então você está do lado de cá. E não é isso que conta ponto. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe, muitos homens, muitas mulheres de Deus tropeçaram e caíram ao fundo do poço. E lá no fundo do poço ela sabe para onde quer ir. Caído, destruído, às vezes em pecado, às vezes com a sensação de Deus me abandonou, mas ele sabe o que ele quer da vida. Por exemplo, se você encontra Jó afundado no seu pior estado, ele perdeu tudo, perdeu seus 10 filhos, perdeu sua esposa, perdeu suas empresas, seus bens, perdeu seus negócios, perdeu seus amigos e, para piorar, ganhou 3 amigos da onça. Nesse estado de calamidade total da vida de Jó, Jó fez uma escolha. A escolha de Jó foi: ainda que ele me mate, eu decido confiar nele. Quem quiser morrer, que morra, meu Deus, é esse Deus. Escolha é o que me define. Porque quando a gente olha para esse salmo e compara ele com a gente nota gente enganada de todo jeito. Tem gente andando na direção da luz, mas ele não está indo para a luz porque ele não decidiu. Outro erro que você pode cometer é o erro de estar entre os que estão na luz, mas você sabe que está indo para as trevas. Praticando as coisas das trevas enganosamente, mentindo para os outros, mentindo para você mesmo, e repetindo uma vez após outra a expressão nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver. E eu repito, uma fala que já disse: se não tivesse nada a ver, muito provavelmente você não precisaria usar essa frase. Quando você usa a frase, você já tem que se perguntar: por que eu usei essa frase? Eu estou tentando enganar quem? Mas acontece de muita gente exteriormente ter tomado uma postura de que ele é da luz, mas as práticas deles estão andando nas trevas. E o apóstolo João diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se nós dissermos que estamos na luz, mas praticamos as trevas, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Então, tem aqueles que estão andando para a luz, mas eles não decidiram. Tem aqueles que estão andando para as trevas, mas fingindo que estão na luz. E por que para as trevas não tem a questão da decisão? Porque as trevas são enganosas. Então, para as trevas, você não precisa de uma decisão real.
para as trevas, você só precisa de qualquer sinal de que você está indo para lá, eles já reivindicam. É por isso que Jesus disse que o ladrão entra pela janela ou pela brecha e o pastor entra pela porta. Deus só entra na sua vida se você definitivamente o quiser. Por isso a decisão tem que ser real na direção de Deus. A sua decisão nas trevas não precisa. Você só precisa começar a andar na direção das trevas. Eles vão reivindicar esse andar como decisão. Mas tem muita gente que está andando na direção das trevas porque ele escolheu o caminho das trevas, ele escolheu as atitudes das trevas, os padrões das trevas, o jeito de viver das trevas, o mal das trevas. É para isso lado que ele está indo, mas ele não consegue admitir que ele está indo para lá. E por que tem tanto engano? Porque nós definimos um padrão da luz, um padrão das trevas. E nós não estamos nem lá, nem cá, nenhum de nós. Por isso, os que estão indo para o mal têm razões para dizer que não estão. Por isso, os que estão indo para a luz têm razão para dizer que não estão. Por isso, nossa definição está confusa. E as trevas adoram usar essa definição para confundir a gente. E quanto mais os tempos são difíceis, como os tempos que a gente está vivendo, mais confuso a gente fica. Ou as trevas confundem a gente, que está tentando lutar para ir para a luz, e ele diz: você está indo para a luz coisa nenhuma, porque eu sei o que você fez no verão passado. Ou a gente está indo para as trevas, e as trevas nos consolam dizendo: você não está indo tão para as trevas assim não, porque as trevas não estão totalmente em você, estão só um pouquinho em você. Como é que eu resolvo isso? Se eu não estou nem totalmente lá, nem totalmente lá, como é que eu me defino? Eu me defino perguntando, como Jó perguntou para si mesmo: se Deus não me abençoar, se Deus não me enriquecer, se Deus não me sustentar, se Deus não curar as minhas enfermidades, se Deus não me cercar, se Deus não fizer nada por mim, para que lado eu quero ir? Eu quero ser esse homem de Deus que tem a felicidade nele, que toma posturas de andar com ele, e na medida em que nota que o mal me cerceia, eu quero me livrar desse mal. Ainda que algumas vezes não consiga, mas é o que eu quero, é o que eu estou lutando. É isso que eu quero. Ou, na verdade, eu não quero isso. Eu só quero o que me fizer bem. Decisão é o que estabelece quem é você. E se eu estiver decidido, eu decidi que eu sou da luz, que é a luz que eu quero para a minha vida, que eu não quero as trevas para mim, eu quero viver para Deus, e dane-se todo o resto. Mesmo que enquanto no caminho da luz eu sou influenciado ao meu redor e puxado, porque às vezes o clima fica difícil. Às vezes você não anda, você se arrasta. Mas não importa, é para lá que eu estou indo. Então sua decisão está tomada. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu acho que Jesus vai voltar hoje. E eu acho que Jesus vai voltar hoje. Uma das principais marcas dos últimos dias é uma marca do Apocalipse 22, onde Deus, revelando a sua palavra para João, Deus diz assim: que o ímpio pratique mais impiedade e que o justo pratique mais justiça.
A ideia básica dos últimos dias é que o mal, a tensão, o pecado, a iniquidade vai pesar tanto que o amor de muitos esfriará e só quem realmente quiser vai encontrar o caminho da luz. Por isso, o escritor do Apocalipse estabelece assim: o justo resolva ser justo, pague o preço de ser justo, se lance na direção da justiça e dane-se o mundo, porque é isso que eu quero para a minha vida. E o ímpio, para de gastar energia fingindo que é justo, porque nesse tempo de pressão, de tensão, de peso, você vai perder seu tempo e gastar energia à toa, porque ir para a luz vai cobrar de você uma quantidade de energia muito maior. Quando trago Jó como exemplo para nossa ilustração, eu quero justamente te falar de alguém que, quando se olha no espelho, a comprovação que ele tem ali é: Deus me deixou, Deus não está comigo. E mais, quando essa hora chega, meu irmão, minha irmã, eu imagino que durante sua vida de crente, em algum momento você experimentou isso. Quando essa hora chega, a impressão que a gente tem é que o céu é de bronze e que Deus não nos escuta. Então, não é apenas as circunstâncias ao nosso redor que comprovam por A mais B que Deus não está com a gente e que a gente não está com Deus, mas a nossa própria sensação de percepção de Deus. Porque nessas horas, nosso sentimento é de que Deus sumiu. O que sobra nessa hora? Sobra para o salmista compor uma canção dizendo: ainda que ele me mate, eu confio nele. Sobra a capacidade que a gente tem de consolar a si mesmo, dizendo: eu escolhi esse Deus por causa dele, não por causa do céu, não por causa da bênção, não por causa do socorro, não para ver os inimigos caírem. Eu escolhi esse Deus porque é esse Deus que eu quero. Então, não importa os resultados da minha escolha, essa é a minha escolha. Esse é meu Deus. Então, eu não preciso mais classificar onde eu estou. Na escala, a luz está lá e as trevas estão lá. Eu não preciso mais entender em que ponto eu estou classificado. Eu só preciso entender: eu escolhi esse Deus. E sabe por que é tão difícil fazer isso nessa geração? Porque essa é uma geração que escolhe Deus por causa da sua bênção. Eu quero esse Deus porque tem algo na minha vida que eu quero que Ele faça. E se Ele não fizer? Ele ainda é seu Deus? Não é sua escala de santidade que define se você está na luz ou nas trevas. Também não é o seu conjunto de ações que define se você está na luz ou nas trevas. É a sua escolha. E é aqui que eu vou te contar o meu segredo. Sabe por que eu escolhi o Deus da luz? Não é pelo resultado disso. É porque eu não quero os deuses das trevas. Só por isso.
Os que servem as trevas têm momentos bons e ruins. Os que servem a luz têm momentos bons e ruins. Quando o povo que serve as trevas estão vivendo um momento bom, as trevas dizem: vocês estão vivendo um momento bom porque a gente está aqui com vocês. Quando eles estão vivendo um momento ruim, as trevas dizem para eles: vocês estão vivendo um momento ruim porque o Deus do lado de lá não cuida de vocês. Eles são enganados o tempo todo. Mas sabe o que a gente faz do lado de cá? Mesma coisa. Quando a gente está vivendo um momento bom, a gente está vivendo um momento bom porque eu fiz a minha parte. Deus está me ajudando. Faz a tua parte que eu te ajudarei. E quando a gente está vivendo um momento ruim, a gente diz assim: Deus me traiu e me abandonou. E é nessas horas em que nós somos enganados. Sabe, chegou a hora, porque chegou o último tempo. Chegou a hora final. O anticristo já está no mundo construindo o governo dele. O amor de muitos já esfriaram. Está na última hora. E a pergunta que não quer calar é: de que lado você está? Ah, pastor, mas a minha vida, eu preciso acertar a minha vida. Essa não é a pergunta. Pastor, tem umas bênçãos que eu tenho buscado diante de Deus. Essa também não é a pergunta. A pergunta é: qual é o Deus da sua vida? Pastor, eu escolhi esse Deus aqui. Escolheu mesmo? Mesmo. Segura aí então, esse Deus que você escolheu. É seu, beleza. Vamos tirar tudo. Você ainda está lá? Tô, pastor, então esse é seu Deus. É isso que está em jogo agora. E é isso que está fazendo os crentes confusos. Eles estão confusos, sabe por quê? Porque está claro para nós o que é alguém vivendo a vida da luz. E está claro para nós o que é alguém vivendo a vida das trevas. Mas nenhum de nós está nem lá nem cá. A maioria absoluta de nós está no meio. E aí tem dia que, como a gente está no meio, a gente está um pouquinho mais para cá, a gente se classifica do lado de cá. Não estou muito crente. Tem dia que as coisas melhoram, a gente está um pouquinho mais para cá, a gente fala: não, eu estou mais crente. E aí nós estamos confusos, sem saber de que lado estamos, e nós não entendemos que o que define a gente é a nossa escolha.